gente querida, vamos para mais uma palavra da série Forças na Fraqueza. E para isso eu quero te convidar a ler o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, que eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Gente, esse texto fala de um fato na história de Jesus muito interessante. Fala de um homem que ficava sentado na porta de uma cidade. Era comum nessa época as pessoas pedirem esmolas nas entradas da cidade. Era um local onde transitava muita gente e ali eles podiam clamar e pedir esmolas e serem ajudados na medida que as pessoas fossem passando. E muito certamente aquele homem ouviu falar de Jesus quando Jesus entrou na cidade. Ele ouviu falar do que Jesus fazia, do que Jesus falava, e quando ele ouviu Jesus, talvez pelo barulho da multidão, talvez pelo que as pessoas falavam, ele ouviu falar que aquele barulho, aquela multidão era a respeito de Jesus, ele encheu o peito e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar na participação desse homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, no ministério de Jesus narrado pelos evangelistas. Ele clamou: Jesus, filho de Davi. Esse homem manifestou através desse clamor um entendimento que muitos, até mesmo os próprios discípulos, ainda não tinham. Muitos não tiveram, de que Jesus é o filho de Davi. Jesus é o descendente de Davi que assumiria o trono de Israel, numa perspectiva dada pelos profetas de Israel que falaram a respeito de Jesus. E eles falavam sempre que Jesus era esse ungido, Jesus era esse rei prometido a Israel, que ajuntaria em Jerusalém povos que não eram povos, como diz Isaías no capítulo 55. Aqueles que não eram povo se tornaram povo, seguindo o descendente de Davi. Eu me recordo de um trecho do livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. E ele fala uma coisa que eu gostaria que você prestasse atenção agora. C.S. Lewis fala: Jesus não se enquadra em categorias como mestre, porque ele nunca se enquadrou assim. Ou você crê que Jesus era o Filho de Deus, o descendente de Davi, ou você crê que Jesus foi um grande mentiroso. Tem muita gente hoje que fala: não, Jesus foi um mestre, Jesus marcou a história da humanidade porque ele era um homem muito bom. E eu quero dizer para você, Jesus não se coloca nessa situação. Jesus se afirmava sempre que ele era o filho do homem, ele era o descendente de Davi, ele era um ungido de Deus que viria ao mundo para salvar a humanidade. E eu quero chamar a atenção: esse cego entendeu isso, esse cego compreendeu isso. Jesus, como diz o próprio C.S. Lewis também, ou ele era um louco ou um grande mentiroso, ou ele era realmente quem ele disse que ele era, porque ele não se enquadrava como um mestre, como mais um mestre judeu, como mais um homem que caminhou nessa terra,
mas ele sempre se colocou como aquele que viria ao mundo, o pão que desceu do céu, aquele enviado por Deus. E este cego manifestou, através dessa curta frase, esse entendimento que muitos em Israel não entenderam e por isso crucificaram a Jesus. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção com relação a esse cego, ele não se permitiu prender pelas circunstâncias e pelas dificuldades. Ele era um homem que ficava sentado à beira do caminho, na porta de entrada e saída de uma cidade. Um homem considerado um pária. O cego para o judeu era alguém que sofria de um mal que ele ou seus pais haviam cometido. Então ele era largado, ele era desprezado, vivia de esmolas, mas de repente ele viu Jesus passando e falou: essa é a oportunidade que eu tenho e eu vou clamar e eu vou bradar e Jesus vai ter que me ouvir. E muitos falavam: fica quieto, não atrapalhe o mestre, Jesus está passando. E muitos incomodados: esse homem doido aí fica gritando. Provavelmente muitas dessas coisas aconteceram, mas aquele homem, quanto mais impedido ele era, mais ele clamava. Sabe, gente, nos momentos de dificuldade, muitas vezes nós nos deixamos prender pelas próprias dificuldades. Talvez você esteja aí hoje, nesse momento de pandemia, assustado, com medo, ou talvez entediado por ficar em casa, não consegue sair, não consegue encontrar os amigos, não consegue encontrar os parentes. Talvez você esteja aí em qualquer dificuldade, se deixando prender, deixando a sua alma presa, o seu espírito preso. Aprenda com esse cego. Ele não se deixou prender. Ele rompeu as dificuldades, ele rompeu os problemas que o cercavam, rompeu todas as circunstâncias, porque ele sabia que só Jesus podia curá-lo. A terceira coisa que eu quero que você preste atenção nesse texto: Jesus olha para aquele cego, manda chamá-lo. Quando ele se aproxima, ele fala: o que você quer que eu faça? Ele virou para Jesus: Jesus, eu quero ver. Eu quero voltar a enxergar. Sabe, muitas vezes nós perdemos aquilo que Deus tem para nós, porque nós nos perdemos em tantas coisas. Adiamos, procrastinamos, esperamos. Sabe, às vezes eu vejo pessoas em clamor a Deus, contando toda a história da vida para fazer um pedido. Gente, eu creio num Deus assertivo, objetivo. Jesus era assim. Jesus, para expulsar um demônio, ele não fazia uma oração de meia hora, ele falava: demônio, sai. Para fazer uma cura, eu proclamo a cura. Jesus sempre foi muito objetivo, e eu creio num Deus objetivo. Quando ele quis que a luz acontecesse, ele falou: haja luz. Eu creio num Deus muito assertivo, sabe? Muitas vezes nós perdemos a nossa fé, nos distanciamos do nosso Deus, porque nós ficamos nos envolvendo com tantas coisas, nos perdemos com tantas coisas, nos perdemos com tantos afazeres. Esse mundo moderno, a internet, a tecnologia nos ajudam, mas também pode te atrapalhar. Eu pergunto: quanto tempo que você perde no seu celular? Quanto tempo que você perde vendo coisas que não vão servir para nada? Eu creio num Deus objetivo. Invista tempo nesse Deus de forma objetiva, de forma assertiva. E esse cego não contou a história dele para Jesus. Ele simplesmente disse: eu quero ver. E Jesus: vá, a tua fé te curou. Jesus viu fé naquele homem. A última coisa, quarta e última coisa que eu quero que você entenda a respeito desse cego aqui. Isso para mim talvez seja algo muito importante para os nossos dias de hoje. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele compreendeu que aquela era a hora dele, aquele era o momento dele. Ele não permitiu que Jesus passasse por ele sem que ele tivesse um encontro com esse Jesus, sem que esse Jesus, que ele ouvira falar com certeza, trouxesse para ele a cura que ele tanto precisava. Sabe, gente, muitas vezes nós perdemos momentos preciosos,
Talvez você esteja aí se lembrando de um culto especial, está preso em casa. Puxa, aquele culto lá foi uma bênção. Puxa, aquele dia foi muito bom. E eu pergunto para você, o quanto você deixou esse tempo passar? O quanto você permitiu estar na presença do Deus maravilhoso e você deixou esse tempo passar? Olha, eu quero dizer para você, Jesus não quer ser mais uma opção na sua prateleira, na prateleira da história da sua vida. Jesus quer ser o prato principal, vamos assim dizer. Jesus quer ser a pessoa mais importante. Ele quer assentar no trono. Jesus não se permite ser mais um mestre na sua vida. Jesus não veio. Se você lê os ensinos, ele não se apresenta assim para você. Ele quer ser o tesouro precioso encontrado por você, que para comprar você tem que vender tudo. Ele quer ser aquela pérola preciosa na sua vida, que para você tê-la, você vende tudo para tê-la. Jesus se apresenta assim. Eu quero dizer para você que esse cego entendeu isso. E ele não permitiu que aquele momento passasse. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, um tempo de lutas. Talvez a pandemia e o isolamento social não seja um problema para você, mas talvez para muitos seja. E eu quero dizer para você, tenha momentos com Jesus, momentos preciosos de relacionamento com Ele. Ele não quer ser só um mestre na sua vida, Ele quer ser o governante da sua vida, Ele quer ser o dirigente da sua vida. Talvez seja o momento de você dizer para Ele, Senhor Jesus, eu tenho tentado controlar a minha vida, dirigir a minha vida do meu jeito, segundo os meus pensamentos, segundo os meus valores, segundo os meus preceitos, mas isso está me trazendo peso, está me trazendo cansaço. E agora, você pode dizer para Ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você está passando um momento de doença, de enfermidade. Fale para Jesus agora, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai trazer cura. Eu creio num Deus que traz cura hoje. Creio num Deus que esses milagres acontecem hoje ainda. Eles não se acabaram em algum momento da história. Eles não foram só para o momento revelatório da palavra de Deus. Isso não existe na Bíblia. Eu creio no Deus que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, vai ser o mesmo eternamente. E Ele pode trazer cura para você hoje. Ele pode trazer a paz que você talvez esteja precisando. Ele pode trazer o vigor na alma que talvez você esteja precisando. Talvez você esteja vivendo momentos de angústia profunda. Talvez você esteja se sentindo como afundando num mar profundo. E Deus pode trazer você de volta à tona para respirar. Talvez você esteja passando um momento de dificuldade, se sentindo isolado, sozinho, talvez na sua casa, com muita gente, você se sentindo sozinho. Jesus pode ser o seu companheiro. Basta você dizer para Ele, Jesus, eu não quero que o Senhor seja o mestre, eu quero que o Senhor seja o Senhor, ungido, o prometido de Deus, que veio e que hoje está aqui comigo. Tem misericórdia de mim. Eu quero abençoar a sua vida com a graça do Senhor. Eu quero abençoar a sua vida com a presença poderosa. Eu quero clamar que o Espírito Santo de Deus, que é quem ministra Jesus, esteja enchendo a sua vida agora. Tem muitas pessoas que falam, por que eu buscar o Espírito Santo se eu posso buscar Jesus? Eu quero dizer para você, o papel do Espírito Santo na palavra de Deus é ministrar Jesus. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais Jesus você vai ter, mais Jesus você vai mostrar, mais Jesus você vai olhar no espelho e ver. Como diz o próprio Paulo, contemplando como que por um espelho. E eu vou vendo a imagem de Jesus sendo transformada de glória em glória. Faça como aquele cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o grande ponto desse texto. Aquele cego, não permitindo que as circunstâncias o prendam,
não permitindo que talvez a sua história de vida o atrapalhe. Viu em Jesus a oportunidade, não o mestre, mas aquele que poderia solucionar o problema da sua existência. E clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero abençoar você com esse Jesus, com a presença desse Jesus aí na sua casa, com a sua família. Talvez você estando sozinho, que Jesus seja o seu companheiro hoje aí. Talvez você esteja sozinho aí também, que Jesus seja o seu companheiro, para que você tenha a presença dele, desse Jesus, que é o filho de Davi, o ungido prometido. Então, gente, hoje é o Dia das Mães, né? Eu quero abençoar todas as mães com a bênção do Senhor. Vocês são preciosas, servas do Senhor nas nossas vidas. Eu quero abençoar especialmente a minha mãe, que eu sei que está lá, está ouvindo esse vídeo, está sozinha. Eu quero abençoar a vida dela, louvar a Deus por sua vida, porque eu sei que ela é uma mãe serva do Senhor, que sempre orou por mim, que me abençoou, e eu devo muito a ela, a pessoa que eu sou hoje. Eu quero abençoar a vida dela e proclamar a bênção do Senhor sobre a vida dela. Então a gente se vê no próximo vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal.